Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente, mas não deixa de ser análise tática, né? Com a confirmação da saída de Eduardo, né, o atleta lateral direito ex-Ceará agora, né, vai para o América Mineiro. A gente listou aqui alguns atletas que poderiam vir a substituí-lo, né? E aí eu preciso primeiro explicar para vocês quais foram os nossos critérios e preciso deixar algumas considerações também. Primeiro, a gente não sabe se vai haver contratação ou não, a gente acredita que sim. Segundo ponto, a gente não sabe se o Ceará vai em busca no mercado de um atleta para vir a ser titular ou se para ser reserva do Gabriel Dias. E o terceiro ponto é que a gente também não sabe se o Ceará vai investir um valor para trazer esse atleta ou se vai fazer alguma oportunidade de mercado, certo? A gente precisa deixar isso claro. Segunda coisa que eu preciso deixar claro é o seguinte: a gente separou por prateleiras, é o que algumas práticas da análise de mercado fazem. A gente separou entre atletas mais experientes, consolidados, que inclusive foram ventilados aqui na imprensa local, alguns deles, não todos. Depois a gente fez uma outra prateleira, que é a prateleira de apostas, que são atletas mais novos e talvez fossem uma oportunidade de mercado. E um ponto 3, que seriam atletas para o Ceará ficar de olho e monitorar para um futuro próximo, né? Então é isso mais ou menos dessa maneira que a gente dividiu. Sobre as características, a gente dividiu em os indicadores de desempenho, que é outra coisa que as práticas fazem, né? A gente dividiu entre ações defensivas, né, de desarmes, interceptações, enfim, duelos aéreos e auxílio ofensivo, seja nas fases de construção ou em cruzamento, beleza? Vamos às listas. Mas antes eu peço, por favor, se você não é inscrito, se inscreve aí, custa nada e ajuda a gente, né? Deixa teu like também para recomendar esse vídeo para alguém, beleza? Vamos às análises. Na prateleira dos consolidados, mais experientes, a gente separou 3 atletas, né? Vitor Ferraz, que teve seu nome fortemente ventilado por aqui, o Mike, que está no Palmeiras, mas que não é titular, e aí poderia ser uma oportunidade de empréstimo ou algo nesse sentido, e o Jonathan, que está, né, aparentemente livre no mercado e já teve sondagem do Sport, por exemplo. Vamos a cada um deles, né? O Vitor Ferraz teve 17 jogos na Série A, 2 assistências e venceu 53% dos duelos defensivos, né? Seria uma oportunidade de mercado, porque o Grêmio já deixou claro que não vai contar com o atleta. O Mike, que é um cara que venceu 56% dos duelos, tem uma média ali de quase 2 desarmes por jogo, é mais forte defensivamente, né? E não está sendo o principal atleta na posição no Palmeiras, então poderia ser uma oportunidade de empréstimo, de negociação. E o Jonathan já 35 anos, talvez o que menos agregasse, né, ao modelo de jogo, porque o modelo de jogo será muito físico e é um atleta já ali perto do seu fim de carreira, com 35 anos, né? Mas que por conta de sua experiência consegue lidar em alguns contextos, e aí a gente vai ver agora nas análises onde cada um se encaixaria melhor na ideia de jogo do Ceará. Não tinha muito como fugir do Vitor Ferraz, é um dos nomes que foi mais fortemente especulado. E o Vitor Ferraz tem uma característica um pouco parecida com a do Samuel Xavier, né? Ele é um cara que na base da construção das jogadas, ele consegue atuar um pouco por dentro, é um lateral um pouco mais interno. É um cara que joga onde a gente chama de meio espaço, que é ali entre o corredor central e a linha lateral. Pode ver aí nos vídeos que em muitos momentos ele cai por dentro, que é para o extremo gerar amplitude, né? E aí ele teria um jogo mais associativo, mas ele também tem capacidade de jogar por fora, isso quando o extremo cai para dentro. É mais ou menos o dueto que o Samuel fazia com o Leandro Carvalho, né? 2018 e tal, que era muito legal essas trocas entre eles. E aí o Vitor Ferraz se assemelha muito ao Samuel Xavier. O Ceará perderia em alguns aspectos defensivos, mas ganharia nessa construção de jogada e chegada no último terço. Em contrapartida, o nosso segundo exemplo, o Mike é um cara que daria uma sustentação defensiva melhor, tem números bem expressivos, né, na fase defensiva, como citados anteriormente. E aqui a gente pode ver alguns lances onde ele consegue ter uma manutenção de linha, bom perfilamento corporal, né? Nesse caso do Grêmio ele até erra, mas ele tem uma questão defensiva tão boa que ele consegue um reajuste e uma recuperação, desarmando o atleta antes da finalização. Então, assim, se for um cara para poder pegar das valências defensivas como prioridade, o Mike pode ser um nome legal. Ele pode fazer boas perseguições longas, bons desarmes, ele faz muita dobra de marcação também, né? É um cara que tem um índice defensivo bem legal e aí depende muito do que pensar o Ceará na hora de contratar. O terceiro nome entre os consolidados é um Jonathan, rodado, passou muito tempo na Europa e mais recentemente no Atlético Paranaense. E é um cara que agregaria no quesito experiência, né?
controle de espaço, proteção de meta, fugida de pressão. Pela experiência garantida, né, ele tem rápida tomada de decisão, talvez deixasse um pouco a desejar nas questões físicas, né, porque o Ceará é um time muito físico, ele é um cara de já certa idade, tem 35 anos, mas é um cara de preenchimento de espaço muito legal, né, de entendimento de jogo muito bom também, e gosta do jogo associativo, né, e na hora de fazer cruzamentos ele tem essa qualidade, até porque é um lateral, né, de nível alto. Acredito que o que mais deixaria a desejar seria por conta da idade elevada, a questão física pode pesar um pouco. Na prateleira das apostas, dois nomes que eu acho bem interessantes, né? Bem interessantes. Mailton, né, que pertence ao Atlético Mineiro, foi emprestado ao Operário, depois ao Curitiba, inclusive fez boa Série B 2019 pelo Operário, né? E o João Pedro, que é do Palmeiras e está no Bahia, também teve uma passagem pelo Porto na base, né, no time de transição. São atletas que notoriamente têm potencial, até pela idade, têm algo a desenvolver, precisam de um certo desenvolvimento, né? E por isso são nomes interessantes, porque em determinados momentos mostraram potencial, né, capacidade de jogar num nível mais elevado, mas nos últimos recortes tem deixado um pouco a desejar, né? No último campeonato que disputaram, a Série A, o Mailton pelo Curitiba e o João Pedro pelo Bahia, eles não tiveram participação em gol, por exemplo, mas são atletas que mostram que têm boa capacidade em indicadores defensivos e ofensivos, e nada que não possa ser, né, recuperado o atleta, os atletas, no caso, um deles, que um dia já mostraram que tem esse potencial, né? Vamos analisar agora com os vídeos. João Pedro, que é mais um da nossa lista, é um garoto que talvez contribuísse na fase ofensiva, né? É um garoto que surgiu bem no Palmeiras, é jovem ainda, e as suas principais características que chamavam a atenção eram nos processos de construção, vindo desde trás, né? Seja mais aberto pelo lado, ou seja nesse meio espaço, né? É um garoto que poderia dar essa contribuição sob o ponto de vista das primeiras fases de construção, tanto da primeiro terço quanto do segundo terço, com boa chegada no terço final. Consegue também fazer ali boas questões defensivas, né? Um bom ajuste corporal para defender, indução de corredor, boas dobras de marcação, né? Desarmes. Só que ele precisa de um pouco mais de constância nesses aspectos, né? A gente consegue ver aqui até que ele tem um bom poder de recuperação quando o adversário joga a bola mais profundo. Isso se dá muito por conta da sua juventude, né? Como eu falei, um atleta jovem acaba tendo esse poder físico mais forte. O Mailton é outra aposta, teve boa passagem pelo Operário na Série B. O Ceará poderia ganhar também com uma bola parada, né? Como exemplo aí do gol de falta. É um cara que bate muito bem na bola, como esse outro exemplo, né, de chute de meia distância. E é um atleta que também poderia dar esse equilíbrio, né, na fase ofensiva e defensiva. Teve uma boa passagem, né, como falei anteriormente, na Série B. Teve uma pequena amostragem na Série A, mas não foi tão bem ainda. Mas é um cara que consegue ter bons desarmes, né, participar bem da fase defensiva, um bom poder de recuperação, né, mas ele ganhou destaque pela força. Isso é muito natural por conta da idade, né, desses apoios ofensivos, de carregar a bola desde trás, de conduzir. Então pode ser um lateral que venha a aparecer como elemento surpresa por vezes, né, o que acaba ajudando na fase ofensiva. E também ele consegue, né, ele tem bom entendimento de espaço, né. Nesse exemplo aqui, que é o mais sofisticado, digamos, ele consegue manter boa relação com o seu oponente. Quando o seu oponente se desmarca dele, ele ainda assim consegue fazer um bom fechamento de linha de passe, fechando o intervalo e impedindo a progressão do ataque. Agora para o Ceará, prateleira para o Ceará ficar de olho para um futuro próximo, né? Tem o Paulo Henrique, que eu acredito que já poderia até ter sido ventilado nessa janela que passou. Atuou no Paraná, que caiu, mas liderou desarmes na Série B e liderou duelos vencidos, né? Mais de 250 duelos defensivos vencidos. Então, um atleta que tem um indicador mais forte para o Ceará hoje, que é a capacidade de defender, e além disso, ele tinha uma boa capacidade do início de transição. Então, era um nome ideal. O Juventude foi a aposta, né? E o Juventude vai jogar a Série A, então é um atleta que a gente vai ver por aqui. É um atleta que eu julgava muito interessante, e aí é bom o Ceará ficar de olho para um futuro próximo, porque tem tudo a ver com o modelo de jogo. O segundo nome é o Natanael, que é um garoto jovem, né? Eu não sei hoje, mas ele acabou de renovar contrato, né? O valor de sua multa, como eu falei anteriormente, não era algo que a gente ia levar prioritariamente a comentar, né? Mas um garoto de muito potencial, teve boa amostragem na Série A, fez gol inclusive, né? E
por ter potencial de desenvolvimento, pode equilibrar aí nas fases do jogo, mas ele é melhor ofensivamente do que defensivamente, por exemplo. E tem um que é um pouco mais desconhecido, que eu vi um pequeno recorte no Campeonato Paulista, que é o Pastor, lateral direito da Ferroviária. É um garoto que jogou o Sub-20 pelo Londrina, teve uma participação na Série D, né? Esse, para mim, casa muito com a ideia de jogo do Ceará, porque é um garoto com potencial físico muito interessante, explosão para tiro curto, explosão para tiro longo, reajustes, né? Bons desarmes, cerca de 150% dos duelos vencidos. Então são atletas para o Ceará ficar de olho no futuro próximo, e essas são as nossas sugestões para essa prateleira. Entrando nos atletas que o Ceará deve ficar de olho, um dos principais deles, né, que talvez fosse uma das melhores apostas para essa temporada, seria o Paulo Henrique. Paulo Henrique fez uma ótima Série B pelo Paraná, como disse anteriormente, foi o cara que liderou desarmes, né? E aí a gente vai poder ver nos vídeos aí como ele conseguiria agregar no modelo de jogo do Ceará, porque é um cara de boas valências defensivas, consegue fazer boas antecipações, bons desarmes e a partir disso iniciar as transições, né? Que a gente já está meio que cansado de saber que é a principal maneira do Ceará jogar é através de sua transição ofensiva. Então, os indicadores do atleta cairiam como uma luva, né, na ideia de jogo. É um atleta de boa mentalidade zonal, que consegue manter conexão com a linha e contato com seu oponente, além de fazer aquilo que eu já disse anteriormente, né, força para recuperar, para desarmar, enfim. Acho que é o tipo de perfil, talvez o primeiro indicador, o mais importante dos indicadores na hora de avaliar um jogador de mercado para o Ceará hoje. Natanael já é um garoto um pouco diferente, né? Agregaria aí nas valências ofensivas, é um garoto que chega bem ao ataque, como nos vídeos, fez gol na Série A, criou jogadas importantes, né? Então seria um atleta pro Ceará numa ideia um pouco diferente, mas não menos importante, né? Até porque precisa ter esse equilíbrio entre fases defensivas e ofensivas. E o Natanael mostra que tem boa capacidade ofensiva, mas que por conta de sua juventude, além de potencial para desenvolver, consegue também ter algumas valências defensivas, como boas recuperações e bons desarmes. Né? É um garoto que chamou a atenção e é bom ficar de olho para o futuro. O mais talvez desconhecido e talvez promissor dele seja o Pastor, né? Pastor da Ferroviária, tem um poder físico muito interessante, né? É um garoto que talvez por conta desses indicadores de desempenho mais específicos para o modelo de Ceará seja um cara muito interessante aí para os próximos anos, né? Se ele continuar nessa evolução. Teve uma passagem legal pelo Londrina, agora está na Ferroviária. A força e explosão que o garoto tem chama muita atenção e isso pode ser muito útil tanto na fase defensiva com bons desarmes, quanto na fase ofensiva na hora de chegar em apoio nas jogadas de transição, como os lances a seguir. Então são garotos jovens, uns com os melhores valências defensivas, outros... É isso, pessoal. Agradeço se você chegou até aqui para acompanhar nossas análises, né? Deixa aí teu comentário, teu like também, né? Deixa teu comentário se a gente esqueceu algum atleta que seria interessante. Se você quer que a gente analise algum outro atleta da posição, se você acha que tem algum desses que a gente analisou que não faz nenhum sentido vir para o Ceará, comenta à vontade, compartilha esse vídeo para os torcedores do Ceará, para a gente até saber se a gente está fazendo algo que faz um sentido ou se a gente pode fazer um vídeo número 2 com outros atletas indicados por vocês. Beleza? Muito obrigado, até a próxima.